Há momentos na vida em que o relógio parece bater diferente, e este pode ser justamente o seu. As próximas 24 horas carregam um peso invisível, o poder de mudar o rumo da sua história ou de repetir o ciclo que você já conhece. É como se Deus estendesse diante de você duas estradas, uma onde você se torna prisioneiro das desculpas e outra onde você se ergue com coragem. Napoleon Hill dizia que as grandes decisões nunca esperam, elas se impõem, e é aqui, exatamente agora, que sua fé precisa conversar com sua mentalidade. Quem entende esse instante percebe que riqueza, sucesso e até o dinheiro que sonha em ganhar não são frutos do acaso, mas sim de escolhas conscientes. Imagine um boxeador no 12º round, quase sem fôlego, mas sabendo que basta um golpe bem aplicado para mudar todo o placar. É assim que a vida também funciona. Você não precisa vencer todos os rounds, só precisa se recusar a cair justamente agora. É no limite do cansaço que a voz da fé sussurra: você vai vencer. E não é apenas frase de efeito, é lei da vida, é lei da atração em movimento quando alinhada ao propósito. Muitos param aqui, mas os que entendem o valor desse momento descobrem que prosperar com propósito não é opcional. É uma ordem silenciosa que exige resposta imediata. Por isso, não se iluda achando que pode deixar para amanhã. Amanhã é apenas a desculpa elegante de quem foge do hoje. É agora que sua mentalidade precisa ser fortalecida. É agora que a disciplina se torna oração prática. Leia a Bíblia e perceba como cada herói da fé teve um momento decisivo em que não podia recuar. Abraão deixando sua terra, Davi enfrentando Golias, Paulo levantando-se após a prisão. Você também está nesse mesmo enredo, só muda o cenário. Então fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode ser a diferença entre ser moldado pela dor ou transformado pela fé. É curioso como a vida funciona. Muitos lutam por anos, atravessam desertos, choram em silêncio e param justamente quando o ouro está a centímetros de distância. Napoleon Hill relatou histórias reais de pessoas que largaram tudo no instante em que a vitória estava prestes a se revelar. Não é a falta de capacidade que derruba, mas sim a impaciência. Deus não entrega promessas embaladas em prazos humanos. Ele testa a mentalidade para ver quem realmente acredita. O perigo maior não é o fracasso, é desistir quando já se tem 90% do caminho percorrido. Pense em alguém que cava um poço em busca de água. Os primeiros metros são só poeira, cansaço e pedras. Ele cava, até que o desânimo chega e a pá cai no chão. O detalhe é que muitas vezes a água estava apenas 3 golpes abaixo. É exatamente aí que se encontra a armadilha da vida: abandonar por não enxergar o que está invisível aos olhos. Sucesso, riqueza e prosperidade bíblica raramente se mostram antes da hora, mas se revelam para quem tem fé e não aceita parar. É nessa fronteira invisível que se separam os que prosperam com propósito dos que se contentam em sonhar. E mentalidade de riqueza precisa entender que o tempo não é inimigo, mas aliado. Quem desiste cedo troca o brilho do futuro pela sombra do arrependimento. Não é sobre ganhar dinheiro rápido, mas sobre sustentar a convicção quando tudo grita para desistir. E aqui mora a diferença. Quem insiste colhe, quem recua se torna estatística. Por isso, observe seu próprio caminho agora mesmo. Será que você não está parado a um passo da meta que buscou por anos? É nessa reflexão que mora a resposta. E o próximo passo vai revelar algo ainda mais profundo. Imagine-se daqui a 20 anos, sentado em silêncio, lembrando de tudo que poderia ter feito e não fez. O arrependimento não grita, ele sussurra de forma dolorosa: eu estava tão perto. Essa é a dor mais pesada de todas, porque não existe volta no tempo. Napoleon Hill já dizia que a vida cobra caro daqueles que desistem na véspera da vitória.
É como se Deus entregasse oportunidades embrulhadas em provações para ver quem tem fé suficiente para avançar. E a verdade é que muitos param por cansaço, sem perceber que a travessia do sofrimento era justamente o último teste. A dor presente, quando você persiste, é passageira, mas a dor de desistir é eterna. Pergunte a qualquer pessoa mais velha qual é seu maior arrependimento e raramente ouvirá ter insistido demais. O que se escuta são frases como "eu podia ter continuado, se eu tivesse acreditado mais em mim". Essa dor é cruel porque não dá segunda chance. É por isso que o crescimento pessoal, o desenvolvimento da fé e até o dinheiro que se deseja ganhar precisam ser encarados como sementes. Elas exigem tempo e esforço, mas trazem colheita abundante quando o propósito guia o plantio. Quem persiste hoje está, na verdade, evitando carregar esse fardo invisível no futuro. O sofrimento de agora não é um castigo, mas um investimento silencioso que garante prosperidade bíblica lá na frente. Pense em quantos já jogaram fora projetos, relacionamentos, negócios, apenas para perceber depois que estavam a um passo de transformar tudo. A dor da disciplina pesa quilos, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Então, quando a dúvida bater, lembre-se, é melhor chorar de cansaço hoje do que chorar de remorso amanhã. E esse pensamento abre a visão para algo surpreendente, o sucesso que pode vir como uma enchente. Depois de anos caminhando em meio a desertos, de repente a vida pode mudar em questão de dias. O sucesso chega como uma enchente, ninguém consegue contê-lo, ninguém pode impedi-lo. É como quando a chuva cai sobre uma terra ressecada. Basta uma gota para iniciar o processo de transformação. Assim também acontece com quem persevera. Uma única decisão, uma única oportunidade agarrada pode redimir uma década de fracassos. Napoleon Hill chamaria isso de colheita do desejo ardente. Deus chama de fidelidade recompensada. E ambos estão certos. Já viu histórias de pessoas que trabalharam durante anos sem reconhecimento e de repente foram descobertas? Cantores, empreendedores, escritores. De fora parece sorte, mas por trás havia disciplina, fé e mentalidade moldada no silêncio. É a lei da atração operando junto com o propósito. O curioso é que esse sucesso repentino nunca é realmente repentino. Ele é fruto de centenas de pequenos passos invisíveis. Como a Bíblia diz, quem semeia com lágrimas, colherá com alegria. O segredo está em suportar o tempo da seca para desfrutar do rio abundante que virá. E aqui eu quero propor algo a você. Deixe nos comentários uma afirmação curta, simples e poderosa que traduza sua decisão de permanecer firme. Algo de apenas 3 palavras, como "eu não paro" ou "eu persisto sempre". Ao escrever, você reforça sua mentalidade e declara para si mesmo que está pronto para a enchente de bênçãos. Esse gesto, pequeno mas consciente, será a lembrança prática de que a vitória vem no tempo certo. E ao falar disso, não dá para ignorar o próximo ponto. O vale, onde a maioria dos homens decide parar sem saber que já estavam na beira do triunfo. Há um ponto na jornada que é traiçoeiro. O vale silencioso, onde tudo parece estagnado e nada dá sinal de progresso. É nesse lugar que muitos homens desistem. A mente se confunde, o coração se aperta e a sensação é de estar andando em círculos. O vale é perigoso porque se parece com fracasso, mas na verdade é a beira do triunfo. Napoleon Hill dizia que os grandes sonhos morrem ali, não por falta de oportunidade, mas porque as pessoas não suportam a espera. É exatamente nesse ambiente que Deus testa se a fé é real ou apenas entusiasmo passageiro. Esse vale pode assumir muitas formas: dívidas que se acumulam, silêncio de clientes, projetos sem retorno, relacionamentos que não evoluem.
Quem olha de fora enxerga apenas um quadro desanimador, mas quem tem mentalidade de riqueza percebe que esse é o estágio final antes da virada. É como se o universo conspirasse para ver quem realmente é digno da coroa da persistência. É nesse momento que frases como "você vai vencer" deixam de ser motivação externa e passam a ser convicção interna. A dor do vale não é castigo, é filtro. Ele separa os que só sonham dos que realmente prosperam com propósito. Um exemplo simples: muitos empreendedores fecham suas portas justamente antes de o mercado reconhecer seu valor. E não é diferente em outras áreas. Quantos escritores engavetaram livros antes da editora certa aparecer? Quantas pessoas abandonaram a fé antes de receber a resposta que já estava a caminho? O vale é cruel porque disfarça a proximidade da vitória com aparência de derrota. Por isso, se você sente que está nesse lugar, não recue. Respire fundo, fortaleça sua disciplina e lembre-se, o próximo passo é o que define se a sua história será de desistência ou de superação. E logo você verá que o fracasso nunca é definitivo até ser aceito. O que muita gente chama de fracasso, na verdade, é apenas uma pausa estratégica da vida para reorganizar as peças. Não existe derrota definitiva, a menos que o próprio indivíduo a assine com sua rendição. Napoleon Hill ensinava que cada queda carrega consigo a semente de um benefício equivalente. A Bíblia confirma essa verdade. 7 vezes cairá o justo e se levantará. O fracasso, então, não é sentença final, mas uma oportunidade de testar a disciplina, a fé e a mentalidade de quem deseja prosperar com propósito. É curioso perceber que algumas das maiores invenções do mundo nasceram de tentativas frustradas. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de acender a primeira lâmpada, mas jamais aceitou o fracasso como último capítulo. Ele dizia que apenas descobriu 1000 formas de não fazer algo. Essa visão é a chave para transformar derrotas temporárias em degraus para o sucesso. Deus não nos dá testes para nos quebrar, mas para nos lapidar. Quando você encara as quedas como parte do treinamento, cada não recebido se transforma em combustível para persistir. O grande perigo não é errar, mas se conformar com o erro. O fracasso só se torna definitivo quando a pessoa o internaliza como identidade. É por isso que quem possui mentalidade de riqueza entende que cada tropeço é um mestre disfarçado. Se um negócio não prospera, pode ser o empurrão para criar algo ainda maior. Se um relacionamento se desfaz, pode ser a lição para amadurecer e viver algo mais profundo. O fracasso é, no fundo, o convite silencioso para se reinventar. E essa reinvenção nos leva à história de Darby e o ouro escondido a apenas 3 passos de distância. R.U. Darby investiu tempo, dinheiro e esperança em uma mina de ouro. Cavou fundo, mas desistiu quando parecia não haver nada. Vendeu suas ferramentas a preço de banana. O detalhe: o próximo dono contratou um engenheiro e descobriu que o ouro estava a apenas 3 pés de onde Darby havia parado. Essa história, eternizada por Napoleon Hill, não fala apenas de mineração, mas da vida de todos nós. Quantas vezes desistimos no limiar da vitória? Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos coloca diante desse ponto para provar se nossa fé é mais forte que o cansaço. Darby não aceitou a derrota como fim, aprendeu com ela. Ele percebeu que cada não era uma lição e usou essa experiência para se tornar um dos maiores vendedores de seguros da época. A chave foi transformar fracasso em combustível, entender que a mentalidade de riqueza exige persistência e que prosperar com propósito significa enxergar além da poeira inicial. A Bíblia nos mostra a mesma lógica. José, antes de governar no Egito, foi jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente. Cada não que ele enfrentou era, na verdade, um degrau rumo ao trono.
A lição é simples, não basta ter desejo, é preciso cultivar fé e disciplina. Quando tudo parece perdido, talvez você esteja a 3 pés do ouro que sempre buscou. Esse ouro pode ser o negócio que finalmente dará certo, a oportunidade que mudará suas finanças, ou até mesmo a transformação espiritual que abrirá portas maiores do que o dinheiro pode comprar. Por isso, não encare os nãos como paredes, mas como setas indicando ajustes de rota. Se Darby tivesse parado de vez, teria vivido com o peso do arrependimento. E é justamente sobre esse peso que precisamos falar, a desculpa dos que pararam no vale. Quem desiste sempre encontra um culpado: o governo, a crise, a família, até Deus. Mas a verdade é dura. O fracasso raramente é escrito pelas circunstâncias e quase sempre é assinado pela própria rendição. Napoleon Hill dizia que o homem se engana quando acredita que o destino o traiu. Na verdade, foi ele quem desistiu de si mesmo. A Bíblia nos alerta sobre isso quando mostra o povo de Israel reclamando no deserto, culpando tudo e todos, quando na verdade o que os prendia era a própria mentalidade. Prosperar com propósito exige a coragem de assumir responsabilidade plena. As desculpas podem parecer sofisticadas, mas são apenas máscaras para a falta de persistência. É fácil dizer, não era para ser ou não tive sorte. Difícil é encarar que faltou disciplina, fé ou mentalidade de riqueza. Veja bem, muitos empresários que hoje são referência ouviram centenas de não antes do primeiro sim. Se tivessem parado no vale, o mundo nunca teria conhecido suas ideias. A desculpa pode aliviar a consciência por um tempo, mas depois se transforma em arrependimento. E esse peso é bem mais difícil de carregar. O curioso é que aqueles que param justificam suas decisões com frases que até soam lógicas. Mas se você observar bem, verá que por trás delas existe medo travestido de razão. A desculpa é o veneno que mata lentamente o propósito. Deus não nos chamou para viver de justificativas, mas de frutos. Cada vez que alguém se rende, perde não só a chance de prosperar financeiramente, mas também de cumprir sua missão maior. E aqui entra algo essencial: os exemplos que inspiram. Aqueles que se recusaram a parar mesmo quando tudo parecia impossível, como Ford e Edison. Henry Ford foi ridicularizado quando sonhou em criar um carro acessível para todos. Diziam que era impossível, que o homem enlouquecera. Thomas Edison, por sua vez, ouviu de professores que era burro demais para aprender. O que esses homens tinham em comum? Uma teimosia santa, uma convicção inabalável de que o propósito deles era maior que a opinião alheia. Napoleon Hill afirmava que a maioria recua diante da ridicularização, mas os verdadeiros vencedores enxergam nesse barulho apenas o som que antecede o aplauso. E a Bíblia confirma: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Esses exemplos não são histórias distantes, são convites vivos para a nossa geração. A ridicularização que você enfrenta hoje, seja por um negócio ousado, um sonho fora do padrão, ou até por sua fé, pode ser justamente a prova de que está no caminho certo. Ford não buscava apenas dinheiro, buscava prosperar com propósito, transformar a vida das pessoas. Edison não queria só inventar lâmpadas, queria trazer luz ao mundo. Essa mentalidade de riqueza, baseada em fé e disciplina, é o que separa os que marcam a história dos que apenas passam por ela. Agora pense em sua própria vida. Quantas ideias você já engavetou por medo do que diriam? Quantos projetos pararam porque o riso dos outros pesou mais que a sua convicção? A ridicularização é o filtro que seleciona os visionários, e é nesse ponto que se encontra a maior provação, quando tudo parece escuro, quando as forças diminuem, quando a pobreza e o cansaço batem à porta. É nesse vale que surge a provação final, onde o destino exige sua última demonstração de fé antes da recompensa. O vale não é apenas desânimo,
Ele se apresenta como uma prova final, disfarçada de cansaço, fracasso ou falta de recursos. É como se a vida fizesse um teste silencioso. Quem tem fé verdadeira e propósito definido, segue em frente, e quem não tem, para. Napoleon Hill dizia que a aprovação final é o ponto de virada, a linha entre a persistência que gera riqueza e o desânimo que consome sonhos. Deus, em sua sabedoria, nunca nos coloca frente ao triunfo sem preparar o caráter para recebê-lo. Cada dificuldade é um degrau para elevar aqueles que não desistem. Imagine um atleta que corre a maratona inteira e, faltando apenas alguns metros, sente o corpo travar, as pernas doerem e a mente pedir arrego. É nesse instante que se decide se será campeão ou apenas mais um que ficou para trás. O vale funciona da mesma maneira. Tenta quebrar a disciplina, a fé e a mentalidade de quem busca prosperidade bíblica. Mas quem entende que o cansaço e a escassez são apenas sombras passageiras, consegue avançar. É aqui que a mentalidade de riqueza se prova, quando o desejo de ganhar dinheiro e cumprir seu propósito se sobrepõe ao medo. A aprovação final é também um convite para refletir sobre sua visão e seu propósito. Cada lágrima, cada dúvida, cada noite em claro é um ensaio para o sucesso que está por vir. Quando você encara o vale como teste e não como punição, a fé se fortalece e a disciplina se torna natural. E é exatamente nesse ponto que a solução para não desistir começa a se revelar. Propósito ardente, fé inabalável e disciplina implacável. Armas essenciais para atravessar o vale e seguir rumo à vitória que Deus preparou. A vida não falha com aqueles que têm clareza de propósito. Quando o desejo de cumprir algo maior que si mesmo se une à fé inabalável, surgem forças que desafiam o cansaço, o medo e as dúvidas. Napoleon Hill ensinava que a clareza de propósito é a âncora que mantém a mente focada, enquanto a fé funciona como motor que transforma intenção em ação. É a combinação que transforma simples esforços em riquezas duradouras, sucesso com propósito e até prosperidade bíblica tangível. Propósito sem fé é sonho. Fé sem propósito é ilusão. Quem busca ganhar dinheiro apenas pelo dinheiro, sem conexão com algo maior, facilmente se perde nas primeiras dificuldades. Mas quem alinha a ambição com princípios, quem coloca Deus em primeiro lugar e pratica disciplina diariamente, cria uma força interna que supera qualquer obstáculo. Leia exemplos práticos na Bíblia. Neemias não desistiu de reconstruir Jerusalém, apesar do desânimo. Paulo continuou pregando mesmo preso, e Jesus cumpriu sua missão apesar da oposição. O propósito, combinado com fé, faz do impossível uma etapa apenas a superar. A aplicação prática é simples. Defina claramente seu objetivo, escreva seu propósito, ore e declare diariamente que não desistirá. Use isso para medir cada decisão, cada esforço, cada investimento de tempo ou dinheiro. Quando a tentação de desistir surgir, retorne à visão do seu propósito, lembre-se do que está em jogo e perceba que sua fé é a armadura que protege seu desejo mais profundo. Assim, a persistência deixa de ser um esforço momentâneo e se torna estilo de vida, preparando você para acender o cadinho do desejo que transformará sua realidade. Desejos vagos são como faíscas soltas, desaparecem diante do primeiro vento contrário. Para transformar sonhos em realidade, é preciso acender um desejo tão intenso que queime medos, desculpas e distrações. Napoleon Hill chamava isso de desejo ardente, e ele é o combustível invisível que move os vencedores. Deus coloca em cada coração um potencial de prosperidade, mas cabe a cada pessoa transformar esse potencial em ação consistente. O cadinho do desejo não é apenas querer, é querer com propósito, fé e disciplina, de forma a moldar a própria mente e a própria realidade. É como o ferreiro que aquece o metal até que ele possa ser moldado.
Quem apenas sonha com dinheiro ou sucesso sem disciplina e fé, nunca passa do metal frio, inútil, inerte, sem forma. Mas quem alimenta diariamente seu desejo com visão, oração, estudo, leitura de clássicos como Quem Pensa Enriquece, planejamento e ação estratégica, transforma a centelha em chama. Cada passo dado, mesmo pequeno, é como martelada no ferro quente, moldando, fortalecendo, direcionando. Esse é o segredo para prosperar com propósito e criar riqueza segundo a Bíblia. Na prática, é escrever seus objetivos com detalhes claros, declarar sua fé todos os dias e agir como se já estivesse conquistando o que deseja. Ao sentir dúvidas, lembre-se de exemplos concretos. Edisons e Fords persistiram apesar das falhas. José manteve fé apesar da prisão. E você também pode superar obstáculos aparentemente impossíveis. O cadinho do desejo é a fundição da mentalidade de riqueza. Quanto mais intensa a chama, mais duradouro será o resultado. E é essa chama que alimenta a fé como escudo contra a noite que ainda está por vir. A fé não é esperança passiva. É uma força ativa que comanda seu subconsciente a agir mesmo quando tudo parece escuro. Napoleon Hill ensinava que a fé é o motor invisível por trás da mentalidade de riqueza e do sucesso com propósito. Imagine navegar em um mar revolto sem bússola. É isso que acontece quando a fé é fraca. A fé funciona como escudo. Ela protege contra dúvidas, medos e a tentação de desistir. Quem entende isso sabe que cada desafio, cada fracasso temporário só reforça a necessidade de acreditar que Deus está no controle. Pense em momentos em que tudo parecia perdido, dívidas, portas fechadas, noites sem dormir, críticas, frustrações. É nesses períodos que a fé se torna o escudo que separa os que prosperam com propósito dos que se afogam na dúvida. A Bíblia nos mostra exemplos claros. Davi confiou mesmo sendo perseguido. Paulo continuou pregando preso e Daniel manteve sua fé mesmo na cova dos leões. O escudo da fé não elimina os problemas, mas permite enfrentá-los com confiança, transformando dificuldades em oportunidade de crescimento pessoal e riqueza segundo a Bíblia. Grandes nomes da história não chegaram ao sucesso por sorte, mas por disciplina implacável. Thomas Edison testou milhares de materiais antes de criar a lâmpada. Henry Ford construiu um império industrial à base de planejamento, persistência e trabalho diário. Andrew Carnegie transformou pequenas iniciativas em fortunas bilionárias com hábitos rigorosos. Napoleon Hill ensina que a genialidade é apenas 1% inspiração e 99% disciplina. E é essa disciplina que separa aqueles que realmente prosperam com propósito dos que apenas sonham acordados. A rotina dos vencedores é quase militar. Horários definidos, prioridades claras, estudo constante e ação incessante. Carnegie, por exemplo, lia horas todos os dias, estudando não só finanças, mas comportamento humano. Ford experimentava, falhava e aprendia repetidamente até alcançar eficiência. Edison anotava tudo, testava tudo, repetia tudo. Eles entendiam que a riqueza, sucesso e prosperidade bíblica não vêm do acaso, mas do hábito diário aplicado com fé, visão e propósito. Essa disciplina transforma esforço em resultados tangíveis e gera confiança na própria capacidade. Na prática, você pode aplicar a disciplina dos vencedores definindo regras para si mesmo. Horários de estudo ou trabalho, metas diárias, revisões semanais e controle de hábitos prejudiciais. Combine com fé e propósito e terá uma força imbatível. A disciplina aplicada cria um efeito dominó, fortalece a fé, mantém o desejo ardente e prepara o terreno para multiplicar poder através de mentes aliadas, que nos leva diretamente ao próximo tópico: o poder do mastermind. Ninguém alcança grandes feitos sozinho. Napoleon Hill popularizou o conceito do mastermind.
A união de mentes em harmonia com um propósito definido para multiplicar poder e resultados. Imagine que cada pessoa seja uma lâmpada. Juntas, iluminam um espaço muito maior. A Bíblia também evidencia isso. 2 valem mais que 1, porque tem boa recompensa do seu trabalho. A força do Mastermind não está apenas no conhecimento técnico, mas na troca de ideias, no apoio emocional e na sinergia de fé e propósito que impulsiona todos os envolvidos. Exemplos práticos não faltam. Edison não inventou a lâmpada sozinho, tinha uma equipe de colaboradores criativos. Ford contou com engenheiros e investidores para revolucionar a indústria automobilística. Até em negócios menores, reuniões estratégicas com pessoas confiáveis podem gerar insights que sozinhos jamais surgiriam. É a mentalidade de riqueza aplicada coletivamente. Quando você se cerca de pessoas que compartilham visão e propósito, o sucesso deixa de ser um desejo solitário e se transforma em movimento coletivo. Aplicar o poder do Mastermind é buscar parceiros, mentores e colegas que agreguem valor, desafiem sua mente e fortaleçam sua fé. Crie grupos de estudo, troque experiências, participe de comunidades que incentivem a ação e não apenas a teoria. A combinação de propósito, disciplina e mastermind prepara você para atravessar longos períodos de espera e provação, exatamente como o deserto que ainda está por vir. E é nesse deserto que a paciência e o caráter se forjam, nos levando ao próximo ponto: a longa noite do deserto. O deserto não é só um lugar físico, é um estado de prova, de silêncio e de atraso aparente. É quando as portas não se abrem, os esforços parecem não render e o mundo parece indiferente. Napoleon Hill explica que esse período é essencial para forjar caráter, disciplina e fé. Deus permite que cada pessoa passe pelo deserto para ensinar paciência e perseverança. A longa noite não é negação, é preparação para que a vitória seja suportável e duradoura. É nesse tempo que se molda a mentalidade de riqueza e o sucesso com propósito, mesmo quando tudo parece estagnado. Muitos desistem justamente nesse estágio. A escassez financeira, o isolamento, o cansaço emocional e os fracassos temporários tentam convencer a mente a parar. Mas é exatamente nesse momento que a fé, a disciplina e o propósito mais fortes mostram seu valor. A Bíblia nos dá exemplos claros: Israel no deserto, José na prisão, Jesus enfrentando tentações. Cada dificuldade é um teste silencioso de convicção, determinando quem vai prosseguir e quem vai parar. Entender isso é essencial para quem quer ganhar dinheiro e prosperar sem comprometer seus princípios. Na prática, encarar a longa noite do deserto significa manter hábitos diários, estudar, agir e orar, mesmo quando não se vê resultado imediato. É manter o cadinho do desejo aceso, proteger-se com fé como escudo e fortalecer a disciplina que recusa desculpas. Quem atravessa o deserto com visão, propósito e persistência encontra forças para seguir em frente. E é nesse caminho árido que surge o próximo passo essencial: a visão além da dor, que transforma sofrimento em energia para continuar. Quando a dor aperta, o desânimo bate e tudo parece perdido. É a visão do objetivo final que mantém a mente firme. Napoleon Hill dizia que imaginar-se já tendo conquistado o sucesso é um dos maiores motores da persistência. A Bíblia reforça essa ideia. Olhar para o alto fortalece o coração. Enxergar além do sofrimento permite transformar cada obstáculo em degrau, cada lágrima em aprendizado e cada fracasso temporário em experiência valiosa. A visão além da dor é a luz que guia pela escuridão e garante que o desejo ardente não se apague. A prática é poderosa.
Visualize diariamente o sucesso, a realização do seu propósito, o impacto que terá na vida das pessoas e a prosperidade que busca. Imagine-se com sua mentalidade de riqueza consolidada, com Deus em primeiro lugar e com os frutos do seu esforço já realizados. Essa imagem se torna âncora, lembrando que o sofrimento é temporário e a recompensa real. Quanto mais clara e detalhada for essa visão, mais a fé e a disciplina se fortalecem, tornando-se escudo contra dúvidas, medos e distrações. Na vida real, pense em exemplos como Edison, que via a lâmpada acesa mesmo depois de milhares de tentativas frustradas, ou Paulo, que seguia pregando apesar da prisão. Eles mantinham olhos fixos no resultado final, e foi isso que lhes deu energia para continuar. A visão além da dor não é apenas mentalidade, é prática diária de fé, disciplina e desejo ardente. É a ferramenta que prepara você para receber a coroa da persistência, o próximo e último passo dessa jornada. A persistência é a virtude suprema que coroa todas as outras. Napoleon Hill dizia que é a recusa inteligente e teimosa de desistir que garante que o destino se curve a quem não abre mão do propósito. Cada obstáculo, cada queda, cada dificuldade é apenas um teste para medir sua determinação. Quem persiste transforma fracasso temporário em aprendizado, dor em experiência e cansaço em combustível. É a persistência que garante que a mentalidade de riqueza, a fé ativa e o desejo ardente produzam resultados reais e duradouros. Na prática, a coroa da persistência se manifesta em hábitos diários, disciplina para estudar e agir, fé para acreditar no invisível e propósito claro que guia cada decisão. É o investimento diário, mesmo quando os resultados não aparecem, que separa vencedores daqueles que apenas sonham. É também um convite para reflexão. Quantas vezes você já estava a um passo da vitória e parou? Quantos projetos, ideias ou oportunidades ficaram pelo caminho por falta de persistência? Ao assumir que não vai desistir, você garante que o sucesso com propósito seja inevitável. Para aplicar, mantenha sua fé inabalável, escreva suas metas, visualize seus objetivos, proteja seu desejo com disciplina e conecte-se com pessoas que fortalecem sua jornada. Declare diariamente sua decisão de não desistir e inspire outros a fazer o mesmo. Deixe nos comentários algo que represente seu compromisso de perseverar, como "eu nunca paro" ou "vou até o fim". E lembre-se, continuar firme é colocar Deus em primeiro lugar, fortalecer sua mentalidade de riqueza e caminhar rumo à prosperidade bíblica, onde cada esforço é recompensado.